8 de março de 2016. No Dia Internacional da Mulher, presidente da FIFA pede mais participação feminina na entidade e coloca a igualdade de gêneros como uma das prioridades do mandato. Rodrigo Caio perde lugar no time e zaga do São Paulo será formada por Maicon e Lugano para enfrentar o River Plate na quinta-feira. Corinthians embarca para enfrentar o Cerro Porteño e quer aproveitar má fase do rival para se recuperar da derrota no Clássico. Treino fechado, time indefinido, mas Dudu abre as portas da academia para a entrevista coletiva do dia. É daqui a pouco no Gazeta Esportiva. Sem poder contar com Lucas Lima, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Santos inicia a preparação para o jogo do final de semana contra o Água Santa pelo Campeonato Paulista. E ainda os preparativos de Grêmio e Galo para a rodada da Libertadores. A apresentação de Leverkusen no Fluminense e a reação no mundo do tênis ao doping de Maria Sharapova. Olá, olá! Essa semana é importantíssima para os brasileiros na Libertadores, com exceção do São Paulo, que só fez um jogo pela fase de grupos e tem uma pedreira pela frente nessa rodada. Todos entrarão em campo pela terceira vez e os resultados dessa semana podem deixar os nossos representantes bem pertinho do mata-mata. Vamos ver, então, como está a situação dos brasileiros na principal competição do continente. No Grupo 1, após a vitória do The Strongest no meio da semana sobre o Trujillianos, a situação do São Paulo ficou complicada. Atualmente, o tricolor está a 6 pontos do líder do grupo, diferença que pode ser a mesma do segundo colocado caso o River vença o São Paulo na próxima quinta, quando o time de Edgardo Bauza joga contra os atuais campeões no Monumental de Núñez. Jogo de vida ou morte para o tricolor. No Grupo 2, o cenário ainda está embolado. Com a vitória na raça na última quinta-feira sobre o Rosário Central, o Palmeiras lidera o grupo com 4 pontos, enquanto que os uruguaios Nacional e River estão empatados com 2 e o Rosário está na lanterna com apenas 1 ponto. O Verdão tem a chance de disparar na tabela já nesta quarta-feira, quando encara o Nacional no Allianz Parque às 9h45 da noite. No Grupo 5, o Atlético Mineiro já está com a classificação quase encaminhada. Com 6 pontos em 2 partidas, o Galo lidera a chave, 2 pontos à frente do Colo-Colo e do Independiente del Valle, mas os equatorianos já têm 3 partidas disputadas. O próximo confronto do Atlético acontece na quinta, no Chile, contra o Colo-Colo, e uma vitória fora de casa pode deixar o Galo com um pé nas oitavas de final. Após vencer no meio de semana a LDU, o Grêmio se reabilitou na Libertadores. Não à toa, o Grupo 6, chamado de Da Morte, é o mais embolado até agora. Com 2 jogos disputados para cada equipe, apenas 3 pontos separam o líder da chave, o Toluca, do lanterna, o São Lourenço. E o próximo duelo do tricolor gaúcho é justamente contra os argentinos, mais uma vez na Arena Gremista, quarta-feira às 9h45 da noite. No Grupo 8, com apenas 2 partidas disputadas, Corinthians e Cerro Porteño já estão garantindo gordura em relação a Santa Fé e Cobressal. O Timão é o líder com 100% de aproveitamento, com 6 pontos, enquanto que os paraguaios do Cerro estão na segunda colocação com 4 pontos. O confronto pela liderança, aliás, é o próximo desafio das duas equipes, que se enfrentam na quarta-feira no Paraguai, no Caldeirão do Defensores del Chaco. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva e caso o Corinthians perca a partida, vai perder também a liderança para o Cerro Porteño. É um jogo difícil para o Timão, mas pelo que tem apresentado também, em termos de competitividade, o jogo com o Santos não serve de referência porque o Tite poupou mais da metade do time. Quer dizer, o Tite não gosta que use essa expressão, né? Então ele fez lá o trabalho e descobriu que ele deveria não escalar o time à força máxima. Agora, contra o Cerro, vai força máxima, é um time competitivo, acho que o Corinthians tem condições de voltar de lá com pelo menos um empate na bagagem. E se empatar, segue líder na Libertadores, que, convenhamos, fecha esse primeiro turno, né, da fase de grupos, depois tem 3 jogos, mais 3 jogos, 2 deles em casa, e aí praticamente encaminha a classificação. Palmeiras também tem um jogo menos difícil, eu diria, por jogar em casa. O Nacional tem uma camisa, tem a tradição, mas há muito tempo não tem uma equipe candidata a título. O Atlético Mineiro tem parada dura contra o Colo-Colo lá no Chile. O Grêmio acho que pode vencer o São Lourenço jogando em Porto Alegre. Agora, missão difícil mesmo tem o São Paulo.
São Paulo perdeu para o Strongest, perdeu no final de semana para o São Bernardo com o que é considerada força máxima, joga pressionado. Olha, só mesmo uma noite inspiradíssima no Tricolor para voltar de lá com uma vitória. O que, sinceramente, eu não acredito. Ficaria muito surpreso se o São Paulo vencer o jogo lá. A tendência, a lógica, é o favoritismo do River Plate, atual campeão da Libertadores. Chico, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos vocês. Olha, nunca teve tão fácil para os times brasileiros se classificarem todos para a próxima fase da Libertadores. Quem se complicou foi o São Paulo. Essa é a grande verdade. Quem se complicou foi o São Paulo. Quem quebrou a cara foi o São Paulo. O Palmeiras por um triz contra o Rosário Central. Por um triz. Mas o que importa é a vitória, 2-0, e agora parece que está se reequilibrando. Agora, o São Paulo é o grande vexame dessa Libertadores até aqui. Ninguém esperava um São Paulo com a tradição que tem, que se diz tricampeão do mundo, mas na verdade ganhou 2 torneios intercontinentais, né? Que era naquela época que se disputava um jogo só, era um torneio intercontinental, mundial mesmo ganhou 1, né? O Corinthians tem 2 e o São Paulo tem 1. O Inter tem 1 mundial, na verdade, assim, e por aí vai. Intercontinental é uma coisa, mundial é outra. E um time que ganhou o mundial do jeito que ganhou, com um gol de Mineiro, um gol super legal, segurar como segurou o Liverpool naquela época, né? E, enfim, com toda aquela tradição, dá esse vexame que está dando, é um negócio vergonhoso para o futebol brasileiro, mas mostra bem o que é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro hoje é o São Paulo. O São Paulo é o retrato do futebol brasileiro, em crise na sua diretoria e em crise dentro de campo. E não adianta pôr só a culpa no técnico, não, porque os jogadores também não estão se empenhando, faz tempo que não se entendem. Esse negócio de deixar Rodrigo Caio fora do jogo, como nós vamos ver daqui a pouquinho, vamos comentar isso mais especificamente, é uma sacanagem aqui entre nós. É uma sacanagem. É uma sacanagem porque nem o Malcom, nem o Lugano tem condição física de aguentar a pressão que vai fazer o River Plate lá na Argentina. Não dá para tirar o Rodrigo Caio do time. Foi chamado de jogador de condomínio, foi chamado de porção de coisa. Ah, mas ele é fraco. Mas ele corre, ele se dedica, ele é melhor que os dois juntos. Na atual circunstância. Há 10 anos atrás, o Lugano, sem contestação. 5 anos atrás, sem contestação. Então, é verdade que defendeu o time da Turquia lá durante muitos anos. E defendeu com brilhantismo. Mas passou a época do Lugano, né? Então, agora é a época de reformar. Eu não estou vendo grande futuro no São Paulo. É a grande decepção. Os outros times vão se classificar, ou em primeiro ou em segundo lugar, mas vão se classificar e vão fazer um papel bonito na Libertadores. E eu acho que até que o Palmeiras, pelo andar da carruagem, está começando a crescer na competição. E quando um time começa a crescer na competição, ele tem chance de chegar na última partida com aquele espírito de campeão, né? O Corinthians ainda é uma equipe que ganhou o primeiro jogo, né? O segundo jogo venceu também meio que apertado, e agora o terceiro jogo está ainda é uma incógnita. Eu não vou me surpreender se o Cerro Porteño ganhar. Não vou me surpreender. Porque o Corinthians ainda não tem aquela equipe, aquela formação, aqueles caras que passam a bola de olho fechado um para o outro. Não existe isso ainda lá, não tem entrosamento. Mas é mais provável que o Corinthians segure um empate. Agora, se perder do Cerro Porteño, também não vou estranhar, porque é um time ainda em formação. Mas tem como ganhar. O Celso mesmo disse, tem 2 jogos em casa, né? Agora, o São Paulo, na volta, no segundo turno, faz 2 jogos fora, né? Quer dizer, só pega o River em casa. Isso é muito complicado. Eu se eu fosse São Paulino, já estava chorando porque está fora da Libertadores. E diante dessas colocações todas, então, a nossa enquete está no ar no site gazetaesportiva.com. A gente quer saber o seguinte, das equipes brasileiras que estão participando da Libertadores, tem algum time que vai ficar de fora da próxima fase? Sim ou não? Acesse o site, vote o resultado, a gente divulga no fim do programa de hoje. Pelo que o Chico está falando, São Paulo, beijo, me liga. No meu modo de ver, São Paulo já era. Tá. São Paulo já era, dificilmente ganha do River lá. O que o São Paulo pode tentar fazer é empatar. Tá. Agora, mesmo assim não garante nada, porque como tem 2 jogos fora de casa no segundo turno, vai complicar uma barbaridade. Vai ter que ganhar todos os jogos a partir de amanhã.
A partir de depois de amanhã. De quinta. Celso? Eu não quero me precipitar, né? Obviamente, eu acho que fica fora sim, eu acho que é o São Paulo, mas obviamente, se o São Paulo vencer amanhã lá em Buenos Aires, essa teoria já foi para o espaço. Depois de amanhã? Depois de amanhã, na quinta-feira o jogo. Né? Já reverte tudo. Mas a tendência, se existe uma lógica, o São Paulo perde do River e realmente não está fora. Porque fica 6 pontos atrás. Ainda tem um jogo com o River aqui e tem o Strongest lá em La Paz. O Strongest lá em La Paz eu considero 3 pontos a menos. 3.000 metros de altura. É difícil. Você conhece La Paz? Não conheço. Não, né? Você vai daqui até a esquina, você tem que subir ou descer uma ladeira. Só que você desce. Mas na hora de subir, cara, cadê o ar? Você imagina. A minha experiência na altitude foi no Chile, que é muito mais baixo, teoricamente, foi um sofrimento. Realmente é um desgaste muito grande, dificuldade para respirar, não é fácil. E você não foi jogar lá, Não foi jogar. Não, você foi passear. Caminhar. Então, que foi o meu caso, eu acompanhei um jogo da Seleção Brasileira lá pela Gazeta Esportiva quando era jornal ainda. E foi um sacrifício, cara. Foi demais. Aí é complicado. É complicado. E tem que tomar o tal do chá de coca mesmo, porque senão a pressão sobe e não desce. No dia 8 de março é celebrado em todo o mundo o Dia Internacional da Mulher. A data existe para comemorar e relembrar as lutas e conquistas sociais e políticas do sexo feminino. No futebol não é diferente. Apesar de ainda ser um meio majoritariamente machista, as mulheres lutam e conquistam pouco a pouco espaço e uma participação mais efetiva no esporte mais querido do planeta. O presidente recém-eleito da FIFA, o suíço Gianni Infantino, participou de um evento hoje e prometeu fazer da igualdade de gêneros uma das bandeiras do governo dele. Aproveitando o Dia Internacional da Mulher, a FIFA organizou pelo 2º ano a Conferência de Futebol e Lideranças Femininas da entidade. Mais do que tudo, a reunião na sede da FIFA em Zurique, na Suíça, foi para pedir mais participação das mulheres no dia a dia da Federação Internacional. E parece que o evento não será em vão. Recém-eleito presidente da entidade, Gianni Infantino participou da solenidade e concordou que a igualdade entre gêneros precisa ser uma prioridade em sua administração. A conferência foi cheia de energia positiva, de boas intenções, e vou levar tudo isso comigo para dar início ao desenvolvimento que todos nós queremos ver, de aumento das mulheres no futebol e no jogo praticado por elas. O evento vai ao encontro com a reforma que a FIFA aprovou no último congresso, que inclui obrigações estatutárias para promover e incentivar o futebol feminino. E, no mínimo, 6 lugares para mulheres num total de 36 no novo Conselho da FIFA, local responsável por tomar as medidas mais importantes para o esporte. Bom, espero que não seja só retórica, porque no dia 8 de março todo mundo ama as mulheres, é tudo lindo, tudo maravilhoso, e é uma luta árdua e, na verdade, muitas vezes é só discurso. É só discurso. Então, tem que realmente fazer funcionar, realmente abrir um espaço maior para as mulheres no futebol. Existe preconceito, acho que não existe só preconceito com mulheres, existe preconceito em vários setores, mas a mulher é uma das principais vítimas do machismo. Sem dúvida. E o futebol, então, que é um esporte machista, né, faz vítimas mesmo. Né? Claro. Eu acho que era interessante, na época que a Marta estava no auge, né, eu me lembro bem que o Ronaldo Fenômeno, perguntaram para ele assim, escuta, quem você quer ao seu lado no ataque do Corinthians? Ele falou assim, ó, me desculpe o Dentinho, me desculpe o Jorge, que era o Jorge Henrique, mas eu gostaria de ter a Marta do meu lado. Quer dizer, o Ronaldo Fenômeno, naquela altura, prestava uma homenagem significativa à mulher brasileira que joga futebol, que gosta de jogar futebol. A Anitta mesmo confessou para mim que quando era pequenininha, jogava melhor que o irmão. Né? E eu não duvido. Ainda bem que ele está trabalhando. Eu não duvido. Então, a mulher brasileira, ela gosta de futebol também. Esse negócio de dizer que mulher brasileira, não, porque prefere novela, prefere filme, mentira, não prefere não. Ela curte. Geralmente começa curtindo com o namorado, curtindo com o irmão, curtindo com o pai, aí arruma um namorado, geralmente que não torce para o mesmo time do pai, aí já cria um certo conflito, mas aí vira tudo uma brincadeira em família, e é isso que é legal.
No Brasil, hoje, a mulher está ganhando um espaço muito bom e eu espero que os clubes comprem a ideia de manter também times, né, femininos, né, que coisa que os grandes clubes não fazem, só fez o Santos, né? Agora o Corinthians está com vontade de fazer, tomara que dê certo. A confissão de doping da tenista Maria Sharapova está dando o que falar no mundo do esporte. A ex-número 1 do mundo está recebendo apoio e críticas de todos os lados após assumir ter usado uma substância que foi proibida a partir deste ano. O mundo do esporte foi surpreendido nesta segunda-feira pela notícia do doping da musa do tênis Maria Sharapova. A ex-número 1 do mundo e dona de 5 títulos de Grand Slam foi flagrada no Aberto da Austrália fazendo uso da substância meldônio, utilizada para aumentar o fluxo sanguíneo e presente num remédio utilizado pela tenista há 10 anos. O meldônio entrou na lista proibida da Agência Mundial Antidoping apenas no último dia 1º de janeiro. E Sharapova alegou desconhecer esse fato. No entanto, reconheceu ter sido negligente ao não ler o comunicado da WADA sobre as novas substâncias banidas do esporte. Após o impacto inicial, logo surgiram as reações de pessoas ligadas ao esporte. A norte-americana Serena Williams, atual líder do ranking mundial, lamentou o ocorrido, mas destacou a coragem e honestidade de Sharapova ao assumir o erro e suas consequências. Pelas redes sociais, as opiniões foram divididas. A norte-americana Jennifer Capriati, ex-número 1 do mundo, afirmou estar irritada e decepcionada e disse ter aberto mão da carreira para não recorrer ao uso de substâncias ilegais. A lendária Martina Navratilova foi mais cautelosa ao afirmar não dispor de todos os fatos, mas torcer para que tenha sido um erro honesto. Já o tenista norte-americano Ryan Harrison disse acreditar que Sharapova lidou bem com a situação e foi um erro honesto de uma grande campeã. Independentemente da opinião da comunidade esportiva e do tamanho da suspensão que será imposta à atleta, os patrocinadores reagiram rapidamente e da pior forma possível para Sharapova. Nike, Tag Heuer e Porsche abandonaram a musa das quadras. Avon, American Express, Evian e Red também estudam essa possibilidade. O prejuízo, contando patrocínios e prêmios, pode ultrapassar a marca de 100 milhões de reais em 2016. Resta aos fãs da beldade torcer para que aos 29 anos de idade ainda seja possível a volta por cima de Maria Sharapova. Bom, o doping obviamente é inaceitável, né? É algo desonesto, porque é uma substância que você usa para levar vantagem sobre outros atletas, sobre outras pessoas que não têm esse estimulante. Mas no caso da Sharapova, eu acho que existem atenuantes. Primeiro ponto, pode ser sim que de repente ela não tenha, não soubesse que o que ela tomava era doping, partindo do pressuposto de que só foi considerado doping a partir de 1º de janeiro. Então, é muito curto o período, 1 mês e 2 meses, para você usar de maneira de má fé, digamos assim. Um remédio que ela já usa há 10 anos. Segunda coisa que eu acho que atenua a situação da Sharapova. Ela veio a público e pôs a cara para bater. Ela fez o anúncio. Foi flagrada no doping, eu errei porque sou responsável por aquilo que entra no meu corpo, mas admitiu que não sabia, simplesmente não sabia. Ela tomava o remédio por uma outra situação e o remédio se tornou doping. Foi um vacilo, quero crer que foi um vacilo, foi realmente um erro que não poderia acontecer. Dela, né? Sim, não poderia acontecer com uma atleta desse nível, mas eu acredito em erro e não em má fé. Eu não acredito no objetivo dela de driblar as questões éticas do esporte para levar vantagem. De qualquer forma, vai passar o tempo, ela vai voltar. Espero que continue vencendo, porque ela teve a dignidade. Quantos atletas você vê que contraria o óbvio? Foi flagrado um doping? Não, sou limpo, nunca usei. Ah, não, foi a manipulação de terceiros. O erro é sempre do outro, sabe? E ela foi transparente nessa questão, ela foi, sabe, teve dignidade. Ela poderia se esconder, não falo com ninguém. Não, ela foi lá, ela mesma anunciou, escancarou o problema, perdeu o patrocínio, botou a cara para bater, vai ser punida, porque não tem como não ser punida, afinal de contas, por erro ou não, ela estava usando uma substância legal, mas que ela volte e volte bem. Não acredito na pena máxima para ela, não, por causa
dessas atenuantes. Eu acho que é o seguinte, esse tribunal tem que tomar muito cuidado, esse tribunal que vai julgar a Sharapova, porque a questão de 4 anos atrás, 3 anos atrás, o Michael Phelps foi pego fumando maconha no narguile. Vocês se lembram da cena? A gente mostrou ele fumando maconha aqui no narguile. E ele, quem? No bong, desculpa, não é narguile. Era no bong, né, que é um negocinho, um vidro comprido e tal. Ele fumando maconha. Ele admitiu que era ele, foi julgado, foi afastado, voltou. E hoje é candidato a ganhar quase todas as medalhas que vai ter, que vão de natação, que vai ter agora na Olimpíada. Mas eu vejo diferença nisso, não, viu, Chico? Peraí. Não tem diferença nenhuma. Se ela tomou, se ele fumou maconha, ele fumou porque ele quis. Então houve dolo. Ele teve a intenção de fumar maconha. Se a pena, precisa ver direitinho que pena que deram para ele. Quantos meses ele pegou? Eu acho que foi 1 ano, se me falha a memória. Aí ele voltou e continuou jogando. Essa moça, a Sharapova, ela tomava uma substância porque ela tinha uma deficiência de hormônio ou de mineral no corpo, e esse remédio que ela tomava supria essa deficiência. Só que foi descoberto recentemente que ele também aumenta o rendimento da oxigenação do sangue, e isso aí aumenta a performance do atleta. Então é isso que precisa ser julgado, porque um teve a intenção de fazer, e foi lá e fumou maconha, e assumiu que estava fumando maconha numa festa. E essa não, essa tomava uma substância que os médicos receitavam para ela de 11 anos para cá, que detectaram que o corpo dela tinha uma defasagem. Então, eu não devia nem ir para doping isso aí, porque ela está completamente inocente nisso aí. É como você disse, não houve intenção. Não. Então eu acho assim que isso tudo é um circo. Mas, de certa forma, ela levou vantagem. Né? Se outros não podem usar o remédio, ela usou, ela levou alguma vantagem de alguma forma. Mas qual foi o grande erro que ela ganhou nessa brincadeira? Sim. Nesse tempo todo, não nenhum. E só para finalizar, eu vou prometer ser rápido, aqui eu estava falando que eu vejo a diferença seguinte. A maconha é uma droga chamada social. Quer dizer, na verdade, não existe a intenção de levar vantagem sobre alguém a fumar a maconha. Que também é doping, mas é uma outra história. Quando você usa um estimulante, aí sim você tem a intenção de lesar. A maconha é o chamado doping burro, né? Porque a maconha é para relaxar. Então você não vai ganhar performance. Mas usou droga. Usou droga, foi colocado na internet. Virou meme da internet isso aí. Virou um vírus, né? Viralizou. Então, quer dizer, precisa tomar muito cuidado, porque o cara está sendo apontado como favorito para ganhar 5, 6 medalhas de ouro aqui na Olimpíada do Brasil. E fumou uma maconha lá atrás. E esse teve a intenção de fazer isso. Agora, essa moça não. Os médicos, sim, que medicaram ela errado, exageraram na dose do remédio. E aí, você está gostando do programa? Tem alguma sugestão? Então você pode falar com a gente através do nosso Twitter. O endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. E se você quiser rever alguns dos nossos programas, é só procurar o Gazeta Esportiva lá no site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Posso mandar um beijo? Pois não. Vou mandar um beijo para a corintiana Bianca Ramalho, que está fazendo aniversário hoje. Querida, super beijo para você, parabéns. No Fluminense, a expectativa gira em torno da estreia do técnico Levir Coupe, quinta-feira, contra o Criciúma pela 3ª rodada da Primeira Liga. Ciente dos problemas que terá pela frente, ele falou de novo do novo desafio da carreira. Eu vejo o futebol brasileiro nesse momento assim, num momento péssimo, assim como vejo a política, assim como vejo a educação. Então é um contexto geral. Então, nós precisamos trabalhar muito juntos, assim, ter confiança das pessoas e acreditar que surjam novas lideranças que possam levar essas instituições, essas divisões da sociedade, assim, todas no mesmo sentido. Vai ser difícil, talvez essa geração não pegue, mas nós temos que sobreviver. E acho que a gente tem que fazer o que acredita, tem que fazer o que acredita. E eu acho que a gente pode fazer um trabalho no Fluminense que possa dar orgulho para todo mundo, principalmente para nós. Que possa dar orgulho para o torcedor, alguma coisa para os jogadores, deixar eles em autoestima. Eu acho que é possível fazer isso. Então, eu acredito muito nisso, por isso que eu estou feliz pela oportunidade. Ninguém tem só alegria, né? Não é só bom dia. Tem os dias também ruins, e aí que a gente fica conhecendo as pessoas.
Então, vai ter um mix, né? Nós vamos sorrir, nós vamos sofrer, mas eu quero sair daqui como eu saí dos outros clubes, né? Com muitos amigos e com uma boa imagem, e principalmente um relacionamento, né? Acho que nós vamos conseguir sim, porque os seres humanos são muito parecidos, né? Levi, né, tem uma baita experiência de vida, você vê que a maneira como ele se porta na entrevista coletiva, não fica fazendo marketing pessoal, erra e acerta, obviamente, como qualquer outra pessoa, mas espero que lhe deem o respaldo necessário para trabalhar. A maioria dos clubes, na verdade, elas são, a gestão é amadora. O cara está lá por vaidade ou para provar para os amigos que ele é poderoso no futebol, é diretor, mas no fundo entende muito pouco de futebol. Aí as coisas não acontecem, se sente na obrigação de dar uma resposta para a torcida. É a resposta mais fácil: dá tchau e manda embora o treinador. Que o Levi tenha a melhor sorte no Fluminense, porque ele merece, é competente, que ele possa fazer um bom trabalho lá. Mas eu senti o Levi um pouco pessimista, né? Um discurso meio pessimista. Não dá para ser diferente? Eu quero para sair daqui com amigos, do Atlético. Eu quero isso, quero aquilo. Quer dizer, nunca vi. O Levi Coupe, para quem não conhece, para quem não conviveu, é um cara muito mais animado que esse aí que nós vimos, né? Dá a impressão que está indo para a forca. Né? Então, calma, não é uma situação tão ruim assim. Vai ter que trabalhar bastante, porque o time do Fluminense, depois da saída do patrocinador majoritário durante anos aí, perdeu muita força e ele vai ter que se virar com as equipes de base. E isso o Levi é bom. Isso o Levi sabe fazer, que é trabalhar com garotos. Os clubes querem um Harry Potter. Eles querem mágico. Muito bom. A gente volta a falar da Libertadores, depois de perder na estreia para o Toluca no México por 2-0 e golear a LDU em Porto Alegre por 4-0, o Grêmio acerta os últimos detalhes para o confronto de amanhã contra o San Lorenzo na Arena Gremista. Essa sequência de jogos faz você mais priorizar o descanso do que o treino. É alguma coisa que possa ter acontecido de errado, você tem que corrigir conversando e através dos vídeos. A gente veio de uma sequência difícil, 3 jogos em casa, e mais agora quarta-feira a gente sentiu um pouquinho o cansaço no segundo tempo, mas com certeza a gente tem 100% que precisa da vitória para seguir firme na Libertadores. E quem também entra em campo nesse meio de semana pela Libertadores é o Atlético Mineiro, líder do Grupo 5 com 2 vitórias em 2 jogos e que na quinta-feira encara o Colo-Colo no Chile. O time do Galo fez ontem o último treino em solo brasileiro antes do confronto de quinta-feira contra o Colo-Colo em Santiago pela Libertadores da América. A preocupação dos comandados de Aguirre é com o ataque chileno. Jogando lá de visita contra um rival que também tem camisa, rival como Colo-Colo, que vai querer mostrar o momento que eles estão vivendo, né? Então a gente tem que ficar esperto, sabendo que o rival vai sair desde o primeiro minuto, sair para atacar. A força da torcida do Colo-Colo também é um fator alarmante no Atlético Mineiro. Sabe que vai ser difícil, na Libertadores não tem jogo fácil. Não dá para você escolher adversário. Eu acho que o que a gente tem que fazer é estar bem preparado para jogar contra a torcida adversária, contra o time adversário, enfim. Eu acho que vai ser um grande jogo, né, fora de casa, mas o Atlético está preparado para buscar os 3 pontos mesmo fora de casa. A previsão é a de que o Atlético chegue no Chile nesta noite e amanhã faça um treino no estádio Monumental. Celso, sabe uma coisa? Eu acho que o Atlético Mineiro é um dos poucos times que tem uma consciência muito legal para disputar, tem uma filosofia, consciência do que é a Libertadores e uma filosofia muito prática para resolver os problemas. Quando foi campeão, tinha o Ronaldinho Gaúcho no time, que era o líder do time. E agora, para disputar essa Libertadores, já que a passada deu vexame, o que ele fez? Ele foi buscar o Robinho. Então, o Robinho, que chegou tímido, marcou 3 gols pelo Campeonato Mineiro no último domingo, e já é um cara que chama atenção no gramado, já é um cara que puxa a responsabilidade, um cara experiente, um cara que jogou lá fora, jogou no Real Madrid, jogou no Santos, jogou na Seleção Brasileira, quer dizer, ele sabe o que ele faz com a bola no pé. Então, eu acho que o Atlético é o time que melhor contrata para disputa de Libertadores. E dos brasileiros foi o que apresentou o melhor futebol até aqui. Na isso só estreia, se reforçou. Na estreia e agora no jogo depois em Minas contra o
Fugiu agora o nome do adversário do Atlético, enfim. O Grêmio... mas gol de 1-0 só. Que jogou agora? Que não, na Libertadores. Na Libertadores. Achei que tava falando o Grêmio, por outro lado, melhorou no segundo jogo quando goleou a LDU. O jogo lá no México contra o Toluca foi péssimo, mesmo com um homem a mais em campo, não jogou nada. Mas contra a LDU se redimiu e, repito aqui, acho que é favorito contra o São Lourenço. Você sabe uma coisa, Celso? Se eu tivesse poder, eu faria diferente. Eu colocaria a Libertadores no segundo semestre, não no primeiro. Porque no primeiro semestre foi contra o Del Valle, né? Contra o Del Valle. Ganhou do Melgar o primeiro jogo no Peru. Isso. E o segundo contra o Independente Del Valle. Exatamente. Agora está com o César Valerro na cabeça. Mas eu colocaria a Libertadores no segundo semestre. Porque colocar a Libertadores no começo da temporada é complicado, cara. É bastante complicado. O Corinthians já está no Paraguai para enfrentar amanhã o Cerro Porteño pela terceira rodada da Libertadores. A equipe desembarcou em Assunção por volta das 10 horas da manhã e nessa tarde fez o tradicional reconhecimento do gramado do Defensores del Chaco. O meio-campista Giovanni Augusto e o atacante paraguaio Romero falaram da expectativa momentos antes do embarque. Momento único para mim porque vou jogar contra meu time. Então já fica concentrado porque vai ser um jogo difícil, né? É um jogo muito difícil, uma equipe muito forte, de tradição, né? Então com certeza vai ser um jogo mais difícil que a gente vai enfrentar. Mas eu estou confiante, creio que a nossa equipe tem tudo para fazer um grande jogo. Esse ano já fizemos bons jogos fora de casa, então espero que na quarta-feira a gente possa estar num dia abençoado e que possa dar tudo certo. Tenho amigos no outro time, conheço a tudo, também no estádio também conheço. Acho que é vantagem, né? Saber conhecer a todo mundo, mas a gente tem que estar ligado porque vai ser difícil, não vai ser fácil. O time do Cerro está passando por um momento difícil, os jogadores vão querer virar tudo e fazer um grande jogo amanhã. E o lateral esquerdo, o Wendel, falou com exclusividade ao repórter Adriano Dolfi do atual momento do Corinthians nesse início de temporada e também das dificuldades que a equipe deve encontrar para enfrentar o Cerro Porteño. Perder um clássico nunca é bom, ainda mais perdendo uma invencibilidade de vários jogos que já vinha se arrastando pelo ano. O Wendel acompanhou a partida do banco de reservas, né, Wendel? Qual foi a sensação depois dessa derrota e, claro, também perdendo essa invencibilidade? Nunca é bom, né, você perder invencibilidade, ainda mais num clássico. É um jogo que a gente não conseguiu fluir, né, no nosso estilo de jogo, principalmente no primeiro tempo. Mas a gente sabia que uma hora ia acontecer, os nossos números ainda são muito bons essa temporada, então a gente não pode ficar lamentando muito, tem que aprender com os erros dessa derrota, porque quarta-feira tem um jogo muito importante. E o que vocês têm de informação a respeito do Cerro? Claro, um jogo fora de casa, a torcida deles costuma lotar o estádio, tem esse ingrediente também da pressão, mas o que vocês já têm de conhecimento do adversário? Então, o que a gente tem de conhecimento são dos jogos que eles jogaram, né? Ainda não foi nos passado nenhuma informação ainda, porque a gente trabalha em ciclos, né, de jogos, né? A gente está recebendo informações do Santos e a partir de hoje já começa a receber através de vídeos no próprio celular, né? O pessoal do Cifute manda diretamente para nós vídeos de características individuais e coletivas da equipe do Cerro e a partir de hoje que a gente vai conseguir ter mais dados, mais informações, né? Você já está aqui há quanto tempo? 2 anos de clube, né, Wendel? É o terceiro ano agora. Agora é o terceiro ano, né? Isso. Você já sobreviveu a 2 desmanches, né? Teve o do ano passado, que culminou com o título brasileiro, e esse do final do ano, início desse ano, que vários jogadores saíram. Sim. E o Tite consegue repetir, né, esse padrão tático. Qual que você acha que é o segredo desse Corinthians que se reinventa a cada temporada? Dificilmente você vai ver o Tite pegando uma equipe considerada titular e pegar e dar outro treinamento só para eles, né? A não ser véspera de jogo, que é um treinamento mais específico, mas durante a semana ele gosta de treinar o atleta, né? Para quem tenha que jogar e esteja preparado. Então acho que a nossa filosofia de jogo é assim e o pessoal que chegou agora já entendeu isso também, que independente de quem joga, o importante é o clube, é o grupo, e eu acho que todos se sentem úteis e eu acho que é isso importante. Legal, Wendel. Então nessa quarta-feira tem Cerro Porteño e Corinthians.
Boa sorte para vocês. Valeu, obrigado. Que veio aí com a classificação talvez antecipada, né? Então, é um jogo importante, né? A gente sabe que uma vitória lá vai dar um passo muito grande para a classificação. Sabe que é um jogo difícil, mas a gente tem condições. O Corinthians tem boas lembranças. O corintiano tem boas lembranças do seu. Que lembranças maravilhosas. A maior goleada, do Corinthians no Libertadores da América foi justamente um jogo contra o Cerro. Vamos mostrar em 99. Vamos mostrar amanhã esse jogo. 8-2. 8-2, o Fernando Baiano, inspiradíssimo, fez 5 gols. Grande Fernando Mas Baiano. devo lembrar também que aí depois, jogando lá em Assunção, o Corinthians perdeu por 3-0. Mas tinha feito 8 aqui. Tinha feito 8 aqui. Tá? Era na fase de grupos também. Fase de grupos também. Vai ser um jogo difícil, eu repito. O Cerro é um time, não é o mais forte do grupo. Eu acho que o Santa Fé é o mais forte do grupo. Mas se o Corinthians voltar de lá com pelo menos um empate, Chico, já encaminha bem a classificação para as oitavas de final. Eu concordo com você. Que aí tende a ganhar do Cerro aqui, né? E aí depois tem o jogo mais difícil com o Santa Fé na Colômbia. Aí você vai ser apertado. Mas aí depois, quando o Cobresal jogando aqui, deve finalizar na boa. O Santa Fé deu um certo trabalho para o Corinthians, porque o Corinthians tinha que tomar a iniciativa e atacar, né? E o Corinthians ainda não está com essa maturidade, né? Tanto é verdade que você vê que contra o Santos faltou um pouco de armação no meio campo, de iniciativa. Com time reserva, né? Mas mesmo assim faltou iniciativa. As reservas do Corinthians já foram melhores, né? Vamos dizer assim. Não tinha Giovanni Augusto, não tinha Rodriguinho, não tinha Guilherme. Mas você tem que tomar uma iniciativa ofensiva. Então, o Corinthians, contra o Cerro, ele vai ficar na boa. Ele vai esperar que o Cerro tome iniciativa e jogue no contra-ataque, sem dúvida nenhuma. Mas eu quero falar mesmo do Wendel. O Wendel, sincero, honestamente, é um dos melhores laterais esquerdos que já passou pelo Corinthians. Depois que veio o Roberto Carlos, que todo mundo achava que ia arrebentar no Corinthians, e foi um desastre, o Roberto Carlos foi um desastre, não fez nada no Corinthians. Eu me lembro do gol olímpico que ele marcou contra a Portuguesa, 4-0, acho que foi no Pacaembu, e nunca mais, né? Não me lembro nada de bom do Roberto Carlos. Aí veio o Fábio Santos, que emplacou, foi campeão do mundo, e aí saiu o Fábio Santos, todo mundo falava, e agora? Quem vai ser o cara? Aí foram pegar o Wendel chegou modesto da Ponte, vestiu a camisa 6 e é titular absoluto do Corinthians, absoluto. Ele é dividido com o Guilherme Arana, mas o Guilherme Arana ainda não tem a experiência que tem o Wendel. Então eu quero me penitenciar aqui, porque eu não acreditava que o Wendel chegasse onde chegou. Boa sorte, Wendel. E o Corinthians é o destaque de hoje no site gazetesportiva.com. O atacante colombiano Steven Mendonça está de malas prontas para deixar o timão rumo à Liga de Futebol dos Estados Unidos. O jogador, que foi pouco aproveitado por Tite desde quando chegou, será reforço do New York City, time que tem o inglês Frank Lampard e o espanhol David Villa, e disputa a Major League Soccer. A reintegração dele ao elenco principal do Timão chegou a ser cogitada no início do ano, mas não aconteceu. No fim do ano passado, o ex-superintendente de futebol André Sanches chegou a dizer a um torcedor pelo Twitter que o colombiano seria vendido por 3,5 milhões de euros. O contrato dele com o Corinthians vai até o fim de 2018 e Mendonça deve ficar emprestado ao futebol norte-americano até o fim da temporada. Eu vou tomar muito cuidado porque o Tite costuma ser muito justo. A gestão do Tite sempre foi pautada pela meritocracia. Sinceramente, então ele deve ter as razões dele para dispensar o Mendonça. Mas eu, vendo de longe e vendo o que o Mendonça fez em campo, eu gosto. É um jogador velocista, entra, bota fogo no jogo. Quer dizer, existem razões obscuras que eu desconheço, né? Que é a única coisa que pode justificar a saída do Mendonça, porque dentro de campo eu acho até ele mais interessante que o próprio Romero, que chegou a ser titular no começo. Ele chegou a jogar de lateral esquerdo no próprio time do Tite. O Tite colocou ele na lateral esquerdo. Ele é rápido, ele é voluntarioso, ele não se nega a nada. É que o Tite não bateu o santo. Essa que é a verdade. Agora, eu também não dispensaria o Mendonça. Ainda mais com o Corinthians que não tem atacante.
Depois de um pedido da Secretaria de Segurança Pública do Estado por conta das manifestações que devem ocorrer na região da Avenida Paulista no próximo domingo, o clássico entre São Paulo e Palmeiras marcado para o dia teve o horário alterado. O choque reacontecerá às 11 da manhã do domingo no estádio do Pacaembu. O tricolor mandará o jogo mais uma vez no Paulo Machado de Carvalho por conta da reforma do gramado no Morumbi e por conta da proximidade do estádio com a Avenida Paulista. A Secretaria de Segurança pediu, então, a mudança acatada pela Federação Paulista. Antes do clássico, o Palmeiras tem partida importante pela Copa Libertadores contra o Nacional do Uruguai e que pode colocar o Verdão perto das oitavas de final. Como está virando rotina em semana de jogo pela competição continental, o Alviverde treinou com portas fechadas para a imprensa. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou a entrevista coletiva do atacante Dudu. Treinamento do Palmeiras fechado à imprensa nesta tarde aqui na Academia de Futebol, mas antes da atividade, o atacante Dudu concedeu entrevista coletiva. Mistério na escalação. Time do Marcelo Oliveira está indefinido e Dudu fala sobre o assunto com bom humor. Tem que ver qual é o melhor para o Palmeiras, né? Se é com a Lione, se é com o Robinho ou se é com outro jogador. Na Libertadores o papo é diferente, a arbitragem também. Será que o Dudu gosta do estilo dos juízes em jogos de Libertadores da América? Eu acho que eles deixam o jogo rolar, né? Eu vi uma entrevista do Vitor Hugo, que ele falou a semana passada que a Libertadores é bom que deixa o jogo rolar, né? Que ele pode sentar madeira, mas é pior pra gente da frente, né? Que a gente leva muita madeirada. É mais complicado enfrentar argentino ou uruguaio? Eu acho que é a mesma coisa, porque eles têm um futebol parecido, né? E contra o Rosário foi um jogo muito difícil, onde a gente teve que marcar eles muito, que no segundo tempo ele saiu com tudo pra frente. Eu acho que amanhã também vai ser um jogo muito difícil, a gente enfrentou esse adversário lá no Uruguai, eles tocam muito bem a bola, a gente tem que rapidamente marcar eles muito bem e sair pra jogar também, que a gente tá jogando em casa e a gente precisa da vitória. O Dudu, você acredita que o Nacional tem a capacidade de fazer com o Palmeiras o que o Rosário realizou naquele segundo tempo? Não, acho que nosso time vai estar bem preparado para isso, né? A gente já passou por uma experiência dessa, a gente não pode deixar isso acontecer. Tenho certeza que a gente vai jogar 2 tempos iguais para a gente poder fazer um grande jogo e vencer. Uma vitória amanhã é importante para o Palmeiras se consolidar na liderança do grupo, abrindo 5 pontos para o Nacional do Uruguai e tendo mais tranquilidade para as partidas de volta dessa fase de grupos da Libertadores da América, até porque as 3 próximas partidas, depois da de amanhã, serão das 3, 2 fora de casa. Ô Chico, o futebol do Palmeiras ainda não me empolga não, mas eu estou muito mais otimista do que eu estava na semana passada. Sabe, já são 2 vitórias, dá um pouco mais de tranquilidade, tira aquele peso de Marcelo vai ficar, não vai ficar, vai ser demitido, não vai ser demitido, é outra história. Se fala do jogo. E jogo por jogo, sinceramente, o Nacional não acredito que vai surpreender o Palmeiras aqui não, Chico. Se bem que o Nacional era para ter vencido lá o último jogo contra o River, o Rosário. O Rosário, porque ele fez um gol que foi anulado injustamente. A bola pingou dentro, bateu no travessão, pingou dentro e não foi marcado o gol. Era para o Nacional estar na frente do Palmeiras. Não é um time bom, mas também não é um time ruim. Não tem a qualidade técnica, aliás, é do Uruguai. Não tem a qualidade do Uruguai, técnica. O Barba falou para você. Como Esse é que jogo que você está falando é o River do Uruguai. Foi do River do Uruguai. O River do Uruguai, exatamente. Foi um empate em 0-0. Foi um empate 0-0, mas foi gol e gol válido. E não foi dado pelo trio de arbitragem. Um erro, assim, vergonhoso. Mas, enfim, vai ser um jogo pegado. O Nacional marca muito. Não tem esse toque de bola que teve o Rosário, mas é um time que pode complicar para o Palmeiras. Então, o Palmeiras jogando em casa tem que ganhar. Se ganhar, fica tranquilo. Hora da gente falar agora do São Paulo, que na quinta-feira vai precisar de um bom resultado contra o River Plate em Buenos Aires para seguir sonhando com uma vaga na segunda fase da competição. Fernando Gavini esteve no CCT da Barra Funda acompanhando mais um treino do tricolor. Praticamente todo o treino do São Paulo foi em segredo.
Quando os portões foram abertos para a imprensa, jogadas de bola parada eram ensaiadas no campo. Como novidade no time titular, a presença de Maicon no lugar de Rodrigo Caio, com todo o resto da equipe que perdeu para o São Bernardo no sábado, mantido para enfrentar o River Plate em Buenos Aires pela Libertadores. A atividade contou com a presença da cúpula da diretoria do clube, que aproveitou a oportunidade para cobrar os jogadores. A vida do futebol é uma vida de cobrança, especialmente no clube grande. Quem almeja chegar no São Paulo, quem almeja até clubes em outras proporções, pequeno, médio ou grande, tem que encarar o tamanho da sua torcida, o tamanho da sua história, o tamanho das suas conquistas. Então estar aqui é estar sujeito à cobrança e também prestar contas por elas. A maior reclamação da diretoria nem é tanto em relação aos resultados do São Paulo neste começo de temporada, mas principalmente quanto à postura com a qual o time tem jogado. Temos aí partidas importantes e haverá outras também. Não são partidas que pautam o nosso pensamento, porque você ganha e você perde, isso é natural do futebol. A nossa análise de quem está aqui no futebol é uma análise muito mais em relação a comportamentos, a condutas, a coração, a representar o que essa camisa representa, especialmente para milhões de torcedores. É nesse sentido que a gente tem que se pautar. E nesse assunto, nós não estamos satisfeitos. Diretoria e torcida parecem falar a mesma língua. Querem um time com mais coração em campo, capaz de superar na raça suas próprias limitações. Entrevistado do dia, o argentino Caleri pelo menos prometeu atender aos desejos de quem manda no clube e de quem torce pelo tricolor. Ele disse que o River é um time muito grande, atual campeão da Libertadores, que tem grandes jogadores e um grande treinador, mas disse que todo o grupo espera ir à Argentina dar o seu melhor. Afirmou que cada um sabe que pode dar mais em campo. Depois da derrota em casa na estreia para o The Strongest, que semana passada venceu também o Trujillianos, a situação do São Paulo pode se complicar demais na Libertadores em caso de mais um resultado negativo quinta-feira contra o River Plate, que deixaria o time zerado na classificação, enquanto argentinos e bolivianos dividiriam a liderança com 6 pontos ganhos. River creio que ha classificado a Copa anterior com 6 pontos ou com 7 pontos. Caleri usa o exemplo do River, que ano passado se classificou com baixa pontuação e foi campeão. Ele disse que se o São Paulo perder, ainda terá 12 pontos para disputar, mas ressaltou que a derrota para o The Strongest deixou todos muito preocupados, porque se tratavam de 3 pontos importantes. Mas garantiu que ninguém está pensando na possibilidade de perder e que o São Paulo vai entrar com o máximo de vontade para ganhar. E penso que nós vamos a trazer bom resultado aqui ao Brasil. Viu, meus amigos, muito engraçado que o Tevez falou sobre o Caleri. Ele falou que está com saudade do Caleri. Perguntaram por quê, né? Ele falou que o Caleri veio do Boca, né? Ele falou assim, porque o Caleri fazia o serviço sujo. O que é serviço sujo? Ficava lá segurando os backs, levando porrada, enquanto eu vinha de trás e fazia os gols. E hoje, agora, eu tenho que segurar os backs. Eu seguro, mas eu não posso render meus 100%, né? Você acha que ele está fazendo serviço sujo no São Paulo? Não, porque não tem ninguém para chegar e defender. Não tem ninguém para chegar. Né? Agora, o Gustavo falou que está faltando coração, né? Dando, em outras palavras, vontade. Bom, pelo menos para um jogador eu tenho absoluta certeza que não vai faltar vontade na quinta-feira. Porque o Caleri vai fazer de tudo para derrubar o River Plate como bom... Eu ia falar o apelido Boca, então eu vou falar com bom bosteiro que é. Bom bosteiro que é. É verdade, ele é um bosteiro. Enquanto os rivais têm partidas decisivas pela Libertadores no meio de semana, o Santos terá a semana inteira para se dedicar à preparação do confronto com o Água Santa pelo Campeonato Paulista. Repórter Felipe Esboril acompanhou a reapresentação do Peixe na tarde de hoje. Quem não gostaria de uma semana inteira para trabalhar com tranquilidade? Hoje em dia, isso no futebol brasileiro é algo raro. Causa até inveja. O Santos foi agraciado com este benefício e terá ao menos 5 dias até o próximo compromisso diante do Água Santa pelo Paulistão. A gente sabe quando tem o jogo domingo, quarta, né, dificilmente você vai trabalhar algum erro na partida, isso vai mais na conversa. Mas a gente sabe que o calendário brasileiro é assim, às vezes tem semanas vazias, outras bem apertadinhas aí. Dos 14 gols que o Santos fez no Campeonato Paulista desta temporada, 13 foram de dentro da área. Isso mostra um entrosamento dos jogadores que estão abolindo os chutões por aqui. Acho que o conjunto está funcionando, nós estamos chutando, talvez de fora da área a gente não está tendo a felicidade, né, de como a gente está tendo dentro da área. Mas o professor pede para a gente chutar,
né? Não só os volantes, os meias também, Ricardo, Gabriel, pessoal que joga nos extremos do campo aí, para estar chutando também. Infelizmente não está saindo os gols, mas acredito que vão sair ainda. A vitória sobre o líder geral do torneio estadual deu moral para este grupo que ainda busca uma hegemonia dentro de campo. Justamente pelos pés de Lucas Lima, que passam as principais jogadas do Peixe. O meio-campo, que vive ótima fase, vai fazer falta, já que está suspenso para o final de semana. Quem entrar com característica diferente vai tentar suprir, vai tentar fazer o mesmo papel que ele, né, na função tática, e a gente espera que a equipe continue no mesmo nível. Paulinho, Patito e Rafael Longini são os principais concorrentes para assumirem a vaga de Lucas Lima, ao lado de Serginho, que será mantido no meio-campo. A novidade será conhecida pelo torcedor nesta quarta-feira, com a apresentação do novo atacante, o argentino Maxi Rolón, que assinou o contrato até o final desta temporada. O novo reforço só poderá entrar em campo na segunda fase do Paulistão. Bom time esse time do Santos, hein? Bom, agora, só que tem uma coisa, vamos falar a verdade. Se o Corinthians tivesse um articulador de meio campo melhor, no segundo tempo teria empatado a partida. Podia até perder depois, que o Ricardo Oliveira foi lá e fez os 2-0. Podia até perder, mas teria empatado a partida. Faltou um articulador no meio campo, porque o Santos está com um grave problema. O Lucas Lima arma bem os contra-ataques do Santos, os ataques do Santos. E, de fato, os jogadores só chutam de dentro da área, por isso que fazem muitos gols. Mas, em compensação, os volantes do Santos não acompanham, fica um espaço enorme, vazio no meio campo. Você que desceu lá e fez o jogo na Baixada, você deve ter observado isso, porque você conhece tática. Então, se o Corinthians tivesse alguém, um armador, alguém que criasse, tivesse um pouco de massa encefálica, um Rodriguinho, por exemplo, para jogar 20 minutos ia complicar para o Santos. Mas os marcadores do Santos são bons. O Renato, inclusive, está numa fase exuberante, apesar da idade. É que foi uma tática. O Santos recuou um pouquinho para explorar o contra-ataque. É verdade. Gente, resultado da enquete no site gazetesportiva.com. Algum time brasileiro ficará fora da próxima fase da Libertadores? Sim, 70%. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, 6 horas da tarde. E o Celso? No Jornal da Gazeta agora, na sequência com Gamberini e Stella Gontijo. E eu amanhã, Flávio Prado amanhã não vem, deu um chapéu, e eu venho no lugar dele.